Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha! Então estamos aí, pessoal. Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem não está na Serra Catarinense, sintonize 101.9. Ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio-Enercore. O FX Baggio é um programa eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse show é patrocinado pela Enercore, consultoria internacional especializada em estratégia e análise de dados, energia, sustentabilidade, inteligência e performance e softwares para a indústria, usinas, agro, hospitais, entre outros. Esse é o nosso show FX Baggio Signal 101, número 143. Então gravem aí mais uma vez, 143, tá? O FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje com participação da equipe global. Na verdade, até a gente tem um mix hoje. Tá? A gente tem participação do pessoal do Fausto lá da Itália, temos participação também, uma discussão aí da questão das tarifas, né, que está tanto em voga agora. A gente hoje não vai fazer entrevista, tá? O pessoal está um pouco até, vamos dizer assim, avesso a entrevistas por causa desse momento, né, fazer discussões. Então deixamos um pouco mais para diante aí para que a situação fique um pouco mais, vamos dizer assim, clara. Mesmo assim, temos comentário importante hoje de pessoas que podem falar a respeito aí, que estão bem informadas do que está acontecendo até o momento, né? As regras e etc. que estão até o momento sendo, vamos dizer assim, informadas, né? E até à medida que isso muda, o mercado é dinâmico, as coisas vão mudando, mas a nossa obrigação aqui, pelo menos o meu objetivo, é sempre deixar todo mundo bem informado aí quando a gente está aqui, né? Tá? Então, continuando ali, né, a gente vai fazer uma, né, então, participação da equipe global, mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Então, vocês vão reconhecer aqui, temos então o Signal Boom Number 1, e é um tributo, né, justamente pro Ozzy, que faleceu alguns dias atrás aí, eu não estava aqui, não pude falar nada dele. A gente não tem muito, né, na nossa programação, né? A rádio não é tão, vamos dizer assim, né, do rock pesadíssimo, mas eu gosto bastante. Eu acho que é de vez em quando tocar um som desse aí, principalmente como tributo ao Ozzy. Ele como um dos fundadores, se não foi até o fundador do vamos dizer assim, do rock mais pesado, vamos dizer assim, né? Do heavy metal mesmo, foi um dos, então ele merece todo o nosso respeito aí, e vamos tocar um pouquinho aí, tá? Vamos lá. Na sequência a gente tocou aqui duas, né, falando no Ozzy, e esse tributo aqui que eu, né, me senti como prestando para ele, já que eu gosto muito da história aí do Black Sabbath, do Ozzy, etc.
não é alguma coisa que a nossa rádio 101 FM tenha no repertório hoje em dia. Né? Nós temos 43 anos, saímos aí dessa linha já faz algum tempo, né? Tocamos alguma coisa mais pop já nos últimos anos, mas como devido à importância do Ozzy, tanto para a história da música e aí para minha história pessoal, né? Eu e a minha turma gostávamos muito de Ozzy na juventude, né? Essa virada aí do Black Sabbath nos anos 70, né? Final dos anos 60, 70, com War Pigs, que é falando-se da guerra, né? Esse pessoal aí da época da Inglaterra falava muito Eles cresceram no final da guerra, né? Nasceram e cresceram logo no final da guerra. E muitos deles, Rolling Stones, Led Zeppelin, eles e outros aí falavam muito né, da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim. Ok, então War Pigs é música do Black Sabbath. Como o Ozzy é um dos fundadores do Black Sabbath, então aqui a gente tocou na sequência. Se vocês notaram, não foi tocada por eles, foi tocada pelo Faith No More, mas é o que eu tinha aqui no banco de dados. Até falei com o pessoal da rádio aqui para baixar um pouco mais de Black Sabbath, porque a gente tem que ter no nosso banco de dados aí, né? Mas logo depois foi a Changes aí do Ozzy, né? Essa música aí já veio numa época que o Ozzy estava saindo do Black Sabbath, fazendo uma carreira solo. E de qualquer forma é uma música sensacional, com piano, inclusive tem ele tocando com a família em alguns vídeos, etc. Vocês procurem lá para ver um pouco dessa história. E é muito triste essa música aí, né? Porque fala de mudanças, né? Que é alguém que ele perde, etc. Então a gente veio de um negócio muito forte de War Pigs, né? Muito estridente, forte a música, uma música mais, vamos dizer assim, tranquila, né? E muito mais triste, né? Uma música muito, muito triste, uma música muito bonita. Então a gente resolveu deixar isso com vocês. Espero que vocês tenham apreciado. Então, tributo Ozzy Osbourne, que morreu em decorrência de vários anos, né? O Ozzy que vinha de uma sequência de turnês com o Metallica, outros gigantes aí que sempre davam uma força pro Ozzy, gostavam muito do Ozzy, se inspiraram no Ozzy. Eu vi shows do Ozzy com o Metallica, vários. E aí o próprio, vamos dizer assim, ao longo dos últimos anos, o Ozzy estava ficando com demência, com mal de Parkinson, e deve ter se recolhido, né? A família não fala muito, mas deve ter se recolhido mais nos últimos anos e acabou falecendo aí. Acho que não foi revelado exatamente, mas deve ter sido em detrimento disso aí, já de demência e algo nesse sentido aí, tá? Vou ver que são coisas que afetam muito a vida das pessoas, aí a gente tem que estar trabalhando para melhorar a situação das pessoas como um todo. Afinal, a população está envelhecendo bastante, né? Todo mundo deve estar percebendo. Então, e a gente torce também para que, né, não haja uma implosão demográfica, para que as novas gerações formem família, tenham filhos, né, e aí renovem, né, a nossa estrutura aí, demográfica. Então, o FX Baggio Signal 101. Eu queria dizer para vocês, o nosso podcast, então, é o FX Baggio-Enercore, né, com K. Por favor, se inscreva no meu podcast, ative as notificações do sininho, comenta e curta. Então, agora, com a participação da equipe global, né? Geralmente a gente tem English, Spanish and Italian. Hoje, principalmente, a gente vai estar com um comentário do Fausto, lá da Itália, tá? Então, Fausto, a gente estava um período sem os comentários do Fausto, da equipe internacional como um todo, né? Eu estava algumas semanas fora, como vocês devem ter percebido, e agora a gente volta com o Fausto aqui agradecendo ele. Vamos lá então ver o que ele fala lá da Itália. Fausto, passa o teu sinal aí, amigo. Buonasera a tutti gli ascoltatori di FX Baggio Signal 101. Sono Fausto Pieroni dall'Italia e vi faccio sempre un riassunto delle principali situazioni economiche che accadono. È un po' di tempo che non ci sentiamo e quello che è l'argomento più discusso, che è arrivato finalmente a conclusione, è i dazi di Trump, le imposte che Trump vuole mettere sui prodotti a livello mondiale. Per quanto riguarda l'Europa si è arrivati a un accordo pari al 15% di questa imposta e da oggi entra in vigore, il giorno 7, se non ci sono cose particolari, partirà questa nuova imposta.
Per quanto riguarda il resto, diciamo che l'Italia in particolare, tutti gli imprenditori non sono preoccupati di questo dazio del 15% perché c'è una forte coscienza circa la validità del prodotto italiano che è amato e voluto in tutto il mondo, per cui non preoccupa questa situazione. E saranno altre cose a preoccupare, no? Ne parleremo in altre situazioni, ma di fatto i dazi imposti da Trump nella misura del 15% non preoccupano quello che è il Made in Italy. Per quanto riguarda invece un'isola cosiddetta felice, ovvero la Svizzera, ci sono alcuni problemi poiché il cioccolato e gli orologi, che sono tipici prodotti di produzione svizzera, per ora pagherebbero un dazio del 35%, ma proprio oggi arriverà una proposta da parte della Svizzera circa gli investimenti che farà negli Stati Uniti e quindi andremo a vedere i risvolti. Buonasera, restare in ascolto di FX Sbaggio, Signal 101, alla prossima. Fausto, grazie tante, amigo. E o comentário aqui, o Fausto fala dos impostos, das tarifas lá do Trump lá na Europa e na Itália, dizendo que o povo italiano, principalmente na Itália, os empresários não estão muito preocupados com as tarifas do Trump lá, porque geralmente os produtos da Itália são de alto valor agregado, as marcas muito fortes, finos, etc. Então, crê que os americanos não vão deixar de comprar por ter um imposto de 15% a mais, né? E, né, diferente, por exemplo, de produto chinês, que geralmente tem um valor mais barato na média. Agora, ele fala que a Suíça, né, a Suíça teve um imposto extra divulgado no início dessa semana, acredito, dos relógios, né? Porque daí é para milionários mesmo, né? Os relógios suíços são caríssimos, né? Rolex, Patek Philippe e outras Breitling, outras marcas aí, né? Os relógios então o Trump tarifou extra, né, para a Suíça em 2 itens, o chocolate, né? Marca Lindt, por exemplo, e outras marcas fortes aí, e os relógios que a gente fala. E aí a Suíça, para tentar reverter, como todos os países estão fazendo, é que vai investir ou oferecer um plano de investimento para os Estados Unidos para baixar esses impostos aí. Então, esse imposto estava mais ou menos também em 15%, que é o normal da Europa. A Europa ganha um imposto geral de 15%, né? E daí mais 35% em cima aí de relógios suíços e mais chocolate suíço. Ok? Então é para colocar para vocês o perfil como a situação está na Itália. Agora a gente vai falar um pouco aí na sequência, só um minutinho aí. Agora com específico, né, tarifas específicas do Trump, específico aí no setor florestal, de base florestal aqui de Santa Catarina. Então nosso amigo o Murara, lá da ACR, Associação Catarinense de Reflorestamento, vai estar falando um pouco aí da situação no setor. Vamos lá, então. Olá, boa noite aos ouvintes da FX Baggio Signal 101. Aqui quem está falando é Mauro Murara, sou diretor executivo da ACR, Associação Catarinense de Empresas de Base Florestal. Nós somos sediados em Lages. Trago aqui alguns comentários sobre a taxação e os efeitos da taxação norte-americana sobre os produtos brasileiros. No que tange ao interesse do setor de base florestal, são basicamente aqueles que estão alocados dentro da seção 232, são produtos oriundos e beneficiados e processados da madeira, né? E esses, por enquanto, até a presente notícia é que todos os produtos vão ser taxados, né? Vão ter a adicionalidade dos 40%, porque até então todos já têm 10%, né? Então serão acrescidos outros 40%. Essas alterações, essas taxações, elas tendem a ser alteradas, ser modificadas ainda
ao longo deste mês e dos próximos meses. Tudo isso vai oscilando, irá variar, né? Porque depende do impacto que isso terá na prateleira do consumidor norte-americano. Então, consequentemente, lentamente isso vai ter as alterações, as reduções, o aumento, inclusive aumento, dependendo dos itens. Mas então, nesse momento, apenas papel e celulose que estão com as taxas de 10% e os restantes dos itens estão com 40, adicionais de 40%. Então, desde que seja madeira serrada em diante, né, a princípio todos os produtos estão sendo taxados. Isso é um impacto gigantesco para a economia catarinense, né, onde o setor madeireiro oscila entre o terceiro e quarto PIB do estado. Nós temos aí 90 mil empregos diretos, né, que um bom percentual desses será impactado. Grandes players, grandes empresas já deram férias coletivas para os seus funcionários, e o setor comercial trabalhando incessantemente para tentar mudar o eixo de exportação dos seus produtos, mas isso não acontece do dia para a noite, e afinal, a grande maioria das empresas estão com a mesma estratégia, né? Tentando achar outros clientes, outros consumidores, que geralmente são os mesmos. Enfim, então vamos ver como é que vai ser a partir dessa semana, da outra semana, se os embarques vão ser suspensos, qual vai ser o impacto na balança comercial norte-americana, no que eu quero dizer em relação aos preços e impacto nos produtos e oferta aos americanos. Então, precisamos sentir isso, como é que vai acontecer. Tá certo? Então, agradeço a oportunidade de nos manifestarmos mais uma vez no canal FX Baggio Signal 101. Murara, muito obrigado, né? Como a gente conversou aí aqui na Rádio 101 FM, pelo menos no que eu entendo, né? A gente tem obrigação aí de ser sincero com o ouvinte e com a comunidade como um todo. Eu mesmo sou uma pessoa que sou muito sincero, eu não consigo lidar com falta de transparência, enfim, então a gente tem que dizer o que é o que é, né? E o que está acontecendo é isso. Então, o setor aí, como ele falou, setor base florestal ou madeira, 10% como já estava definido, mais o 40%, grande impacto no estado inteiro, e as coisas vão mudando conforme a gente estava conversando aí, e vamos ter atualizações de outras pessoas aqui de Lages mesmo, do Sindimadeira, da Associação da Federação das Indústrias. Enfim, quem puder conversar com a gente aí vai estar conversando aí nas próximas semanas. Eu já chamei para conversar, enfim, cada um vai ter sua agenda. Mas, falando isso daí na exceção que foi o setor de papel e celulose. Claro que afeta muito, né, lá naquele mercado, no mercado americano, e aí muito menos mal, vamos dizer assim, que indústrias como a Klabin, por exemplo, aqui na nossa região muito importante também, não foram afetadas, né, pelas tarifas. E aí o que eu queria dizer é que agora é temporada de resultados, né, e esse é um dos grandes motivos que hoje eu venho falar para vocês, dar essas notícias das tarifas e falar mais do mercado financeiro, que faz tempo que eu não me concentro nisso, né, que é uma parte importante do nosso programa, né, e justamente na época de divulgação de resultados trimestrais, referente ao segundo trimestre de 2025, e aí começando com a Klabin, pegando o gancho da notícia. Então, Klabin teve bons resultados, vai distribuir dividendos e tudo bem. Essa positiva. Agora a gente vai colocar um comercial rapidinho e na sequência eu vou colocar uma enxurrada de detalhes para vocês aí do mercado financeiro e para a gente começar a ver as tendências, né, o que pode acontecer vis-à-vis que o próprio Fed e o Banco Central aqui brasileiro divulgaram ainda taxas estáveis a partir da semana passada e sem previsão para baixa, é o que eles dizem, né? Estrategicamente eles dizem pouco,
sem revelar detalhes, e também, claro, precisam ser baseados em fatos e dados. Mas o fato é que logo depois disso, de dizer que não vai baixar, o setor de estatística americano divulgou, o IBGE deles lá divulgou que o número de vagas do mês de julho foi bem abaixo do esperado, foi 79 mil, alguma coisa assim. Então aí já é um sinal de alerta que talvez na próxima reunião já tenha que começar a ou baixar ou sinalizar baixa, o que também vai refletir no mercado brasileiro com vamos dizer assim, com um certo delay, né? Uma certa, mas deve ter uma sequência de eventos a partir disso aí, tá? Então, devido a isso, a gente está passando o sinal para vocês que essa tendência que deve começar a apresentar. Eu estou um pouco mais animado aí, eu vejo que o Ibovespa tem aumentado nos últimos dias, é claro, está indo, vai e volta, etc. Mas o que está significando? Se vocês compararem acumulado do ano, não de 12 meses, mas comparado do ano, o Ibovespa, né, a Bolsa Brasileira, ainda está mais alto do que o CDI, né, o acumulado deste ano, de 2025. Vendo isso, intervalo comercial e a gente volta já. Fiquem ligados. Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Beleza, então voltamos aí no segundo bloco com uma enxurrada de notícias para vocês, né? Flurry of news to you. Mas, antes disso, eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Que a Signal 101, o sinal mais forte está aqui. E lembrem, knowledge is power. Signal 101 is stronger. Com isso, também queria reforçar o seguinte: tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Sabe? Vivam com positividade e sem sofrência. É o que é, né? Não tem muito amortecimento para a vida, ela é uma realidade, né? Cada um tem a sua, mas fato é fato. Então, aqui eu vou passar Market Trends 2025, principalmente com foco aí nos resultados que eu estava falando com vocês do segundo trimestre de 2025. Mas eu notei, voltando ontem de Florianópolis, que vocês devem ter prestado atenção que desde o dia 1º de agosto, semana passada, começou a ter vigência do litro de combustível, né? Um litro de combustível tem 70% de gasolina e 30% de etanol, né? Portanto, o preço deveria baixar numa proporcionalidade aí. E até baixou um pouco. Eu diria para vocês que até em Lages agora, pelos menos os postos que eu pude ver quando cheguei, o combustível está mais barato do que os postos lá da rodovia 282, ou pelo menos a maioria deles, tá? Então é a primeira vez em muito tempo que eu observo isso aí. Por quantos dias eu também não sei, né? Mas é positivo aí. Tá melhor, mais vantajoso comprar combustível dentro de Lages do que esperar para abastecer na estrada. Tá bom? Então agora a gente presta atenção aí nas notícias, tá? É o que eu vou falar para vocês aí, alguns índices econômicos, e eu vou dizer mais, né? Tem alguns resultados aí que a gente está esperando com muita, vamos dizer assim, ânimo, são os resultados da Petrobras, né? As pessoas que investem geralmente gostam de ter Petrobras. Petrobras paga dividendos. E como ser uma empresa muito grande e vender commodity, sendo uma das melhores do mundo no setor, a Petrobras, graças a Deus, não está fazendo coisas malucas até o momento, né? Está com uma administração boa, etc. Então está estável. Eles têm se
há uma tendência que a Petrobras divida aí, tenha dividendos de até 3% relativo a esse trimestre. Dividendo normal, não chamado dividendo intermediário, né? Pode ser que eles paguem um pouco mais, mas é 3% no valor da ação, né? Então, é bom, porque se você estender 10 por um ano, é na faixa aí de 12%, né? Então pode ser que a Petrobras pague nos 12 meses aí do ano entre 10% e 15%, que já é o que a renda fixa paga. Além disso, dividendo não paga tributo, né? Não paga imposto. E outra que a própria ação pode valorizar um pouco. Então ela anda na frente, provavelmente, de rendas fixas ou ETFs ou fundos, dependendo do fundo, tá? Então a gente está esperando aí os resultados, deve sair na sequência, mas enquanto isso eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente vai ver como fechou a Bolsa Americana hoje, tá? Dow Jones então fechou a 43.968, 0,51% de queda, o S&P 500 fechou a 6.340, queda pequena, muito pequena, e Nasdaq fechou positivo em 0,35%. Tá? Então aí ainda empresas de destaque são empresas de chips, né? E as empresas, as Mag 7, as Magnificent 7, que são as 7 maiores empresas de tecnologia do mundo, a Tesla, Google, Microsoft, esses caras aí. O Bovespa fechou positivo em 136.537, meio descolado do americano, a 1,48% de alta, tendo resultados positivos das empresas aí, tá? Então quem foi o grande vencedor do dia? Foi a Eletrobras, que era uma empresa privada e passou a ser uma empresa, né, de capital majoritariamente, era uma empresa, pública privada, que passou a ser mais privada, com pouca participação do capital público, e aí independente no nível de pessoas que compõem lá a direção, né, da empresa, o conselho administrativo, etc., não tem mais o governo lá incomodando. Então, ela teve um período aí que ficou, né, baixou, ficou baixa, e agora, hoje, aumentou aí faixa de quase 10%, o pessoal animado, inclusive, que deu um lucro grande, que vão distribuir dividendos. Então, para quem não tem Eletrobras, talvez seja uma boa comprar aí, para ganhar um dividendo deles, talvez ela venha a valorizar mais ainda, né? 10% já é um ganho ultra, mas tem tendência de se valorizar mais aí nos próximos meses e anos, vamos dizer assim, tá? Então, além disso, a própria, vamos dizer assim, notícias, o petróleo, né, tá estável, né? O Brent está estável a 65, 53, o preço do barril não tem muita de aumentar, como foi no ano passado, nos anteriores, chegar a 100, né? Então, a lucratividade dessas empresas aí, de petróleo e gás, ela está bem controlada, vamos dizer assim, né? Comparado aos últimos anos não está tão interessante, mas eles estabilizaram a operação. Então tem outra empresa aí bacana que divulgou o resultado ontem, deu um lucro depois de muito tempo operando e vamos dizer assim, estruturando, e agora está com esse lucro, né? A chamada Brave 3. Essa empresa aí está há 4 anos se preparando para ser grande, né? E chegar, e ela está chegando agora. O que quer dizer? Eles usaram esse lucro para pagar as dívidas, parte da dívida, desalavancar, ou seja, ter menos saldo negativo, saldo devedor. E a partir do momento que eles chegarem no nível de dívida menor, vão começar a pagar dividendo ou ter a ação aumentar bastante. Então é mais uma dica aí que a gente dá, uma top pick aqui do FX Bajo, é dizer que Petrobras é uma boa, vai pagar dividendo, tá? A gente vai ver mais tarde quanto. Eletrobras vai pagar dividendo, a Brava 3 vai começar a aumentar o valor da ação e provavelmente pagar dividendo, porque ela deve entrar numa lucratividade de todo trimestre, estabilizar a operação, né, nos próximos trimestres. Então essas aí têm tendência a ter um retorno maior que renda fixa, e isso que é o interessante para passar para vocês, tá?
outra, né, para ter alternativas, né? Às vezes o cara fica no mercado e só tem aquilo ali, renda fixa. Então a tendência dos juros talvez começarem a baixar, tem tendência para começar a baixar daqui a alguns meses. E aí você pode alocar uma parte do teu capital no risco, né, em bolsa, em cripto. Falando em cripto também está numa linha, né? Ela não é mais tão volátil quanto era uma vez, tá? Ela está presa ali num certo canal, porque está sendo segurada pelos ETFs, grandes grupos de fundos americanos, que não deixa ela variar tanto, tá? Ela já entrou na maturidade, tá? Isso como a gente conversa aí no setor com, né, com os nossos amigos, etc. Chegou num canal de maturidade, tanto a Bitcoin, quanto Ethereum, quanto Ripple. As três top estão um pouco menos voláteis que estavam antes. Não quer dizer que não vai haver volatilidade, mas principalmente Bitcoin, que é como se fosse o ouro digital, essa aí ela está um pouco mais estável. Vocês podem notar, ela não é mais aquela vai e volta sempre, não. Ela já está um pouco mais estável, né? Mas nunca se sabe, né? Então hoje está 117.384 dólares um Bitcoin e um Ether está 3.897, né? O Ether se recuperou bastante aí esse ano. E o Ripple, o XRP, está 3,32, tá? Quanto está o comparativo agora do euro com dólar? Tá 1,1677, ou seja, você precisa de 1,16 ou quase 17 dólares para comprar um euro, né? Essa diferença já foi menor aí alguns meses atrás. E quanto está o yield de um tesouro americano, né? A gente tem tesouro direto no Brasil, lá eles têm o tesouro americano, lá os papéis. Então tá, o rendimento está 4,255 para 10 anos, né? Vamos lembrar o seguinte, a nossa taxa de juros no Brasil 15% e a dos Estados Unidos é na faixa entre 4,5% e 5% lá. Essa diferença toda é por causa do risco de mercado, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, a chamada taxa Brasil, né, vamos dizer assim, tá? Então, importante saber todas essas situações aí, né, a Brava, outro grupo aí está ainda bastante endividado, mas é um grupo que há 20 anos tem uma operação forte pra caramba, é o grupo Cosan, que é dono de várias coisas, é dono das empresas de gás, inclusive aqui de Santa Catarina, tem um grande percentual aí de participação da SC Gás, por exemplo, de outros vários estados. Eles têm operação 50% da rede Shell é deles, né, da Raízen é deles. A Raízen está tendo problema. Por quê? Porque as usinas da Raízen, eles fizeram muito investimento em usina e tá que geralmente a rentabilidade da cana está menor do que a do milho. Então, nos últimos anos, o pessoal tem feito muito usina de milho, né, para produzir etanol e vários outros subprodutos. Então as usinas de cana, eles fizeram um investimento muito alto com a rentabilidade que não acompanhou esse investimento. Então estão tendo que vender ativos aí para pagar a dívida, mas em tudo dando certo, né, não estou descartando a recuperação judicial da Raízen, mas como a Shell é sócia, talvez eles achem um jeito de vender as operações na Argentina para trazer 15 bilhões para o caixa. Se eles fizerem isso, vai ter dinheiro, pagar a dívida e tal, e aí a empresa começa a limpar a sua dívida e tal, e projetar para o futuro. Só para vocês verem, teve uma queda aí de 16 reais para 6 reais. Então tem um potencial de alta até interessante. Vamos acompanhar, talvez compre um pouquinho lá para ir observando. É possível que daqui a alguns meses tire o pé da jaca e comecem a ter aí uma valorização desses ativos. Então, se você comprou um pouquinho, você pode ter uma felicidade de ver de repente a atuação dobrar de valor daqui a algum tempo, alguns anos, né? Tá? De repente 1 ano, 2, 3. Segura lá, porque deve ter uma valorização desse papel. Tá com o pé na jaca agora sim, mas eles devem se recuperar ao longo do tempo aí e o preço da ação aumentar, tá bom? Agora, mais notícias aí, né? A Marfrig e a BR Foods se uniram mesmo, né? A Marfrig comprou o resto da BR Foods aí, a grande parte do capital, houve o acordo e está virando uma empresa gigante aí do setor, quase do tamanho da JBS, um pouco menor, mas mesmo assim gigante em termos mundiais, excelente, né, para todo mundo,
tá? Outra situação aí, ó, café, né? O que está no setor do agronegócio, o que está sendo tarifado aí, né? Ainda, então, está sendo tarifado o café, a carne, o suco, frutas, peixe, né? Nosso estado aí, Santa Catarina, é muito forte em peixe, o pessoal está meio desesperado aí para fazer as exportações, né? Estados Unidos era o principal comprador, com certeza. Vamos ver, tomara que eles tenham sorte com isso aí, né? Então, o tarifaço está pegando mais ou menos 50% do que estava, vamos dizer assim, virou exceção, né? Mais ou menos 50% da proposta inicial, passou o petróleo, passou outros itens aí essenciais, como laranja. Então, petróleo e gás, laranja ficaram isentos. Agora, esses produtos ainda estão lutando aí, né? O café, a carne, o suco, frutas, etc. E também o, né, vamos dizer assim, outro setor, a madeira, como a gente estava conversando agora há pouco, tá? Além disso, o que eu achei muito importante é justamente que o que os Estados Unidos está fazendo com toda essa grana que eles estão recebendo de tarifa, tá? Os Estados Unidos, o negócio da tarifa é justamente taxar aqueles países que têm diferença entre a balança comercial, né, que exporta mais, importa menos, etc., e trazer dinheiro para casa, né, para pagar a dívida deles, né? Então, os Estados Unidos esperam receber 50 bilhões de dólares por mês em receita com tarifas, segundo o secretário do comércio deles, o Lutnick, ok? Então, é muito importante saber, 50 bilhões de receita mensais é o custo aí, é o que eles estão esperando arrecadar. Pessoal, então eu queria só colocar um trechinho de uma música para vocês aí, para vocês curtirem. Vamos lá. Eu me empolguei aqui um pouco e toquei um pouco de Metallica para vocês, mas não faz parte aí do meu plano de programação tocar direto aí o Metallica, né? Mas acho que valeu a pena só para vocês sentirem o sabor, já que Metallica, como eu estava colocando antes, foi um importante parceiro aí do Ozzy Osbourne no final da carreira deles, sempre estava tocando junto, né? Então lembrei deles aí. Aqui é parte de despedida, então aí eu queria falar para vocês que considerações finais nossas aqui, né? E caros amigos e ouvintes, então, em nome da Rádio 101 FM do show FX Baggio Signal 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios de shows para muito mais tendências. Por favor, se inscrevam no meu podcast, que é o YouTube, é o FX Baggio-Enercore com K. Ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. Próxima semana, a equipe BR Global, né, planejamos aí trazer alguém para entrevistar ou trazer, vamos dizer assim, o nosso conhecimento para passar para vocês solo aí, sem problema. A gente sempre fez um mix aí de programa solo com participações de pessoas de outras cidades, outros países ou entrevistas aqui. A gente é bastante flexível e dinâmico no que tange a programação, né? Então, no próximo bloco, curtam os destaques musicais da programação do FX Baggio, especialmente para vocês, beleza? Não esqueçam os top picks que a gente falou agora há pouco, tá? E um abraço forte e até semana que vem. Até lá. Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui.